A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 7ª lição do primeiro trimestre da EBD, cujo título é As Naturezas Humana e Divina de Jesus, onde abordaremos a doutrina fundamental das naturezas humana e divina de Jesus Cristo, sustentada pela Escritura e defendida ao longo da história da Igreja contra diversas heresias. A discussão é organizada em 3 tópicos principais: o ensino bíblico, as heresias históricas e o impacto dessas heresias na atualidade, cujo propósito primordial é reafirmar as naturezas divina e humana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ao mesmo tempo mostrar as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica, o nestorianismo e o monofisismo, além de apresentar uma perspectiva atual em que essas heresias se apresentam com uma aparência moderna. Vamos conhecer qual o ensino bíblico sobre a dupla natureza de Jesus? Vamos aprender o que é nestorianismo? Você sabe definir o que é monofisismo? Preparados? Vamos em frente então. A Bíblia Sagrada é a base doutrinária das naturezas humana e divina de Jesus. Através dela aprendemos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, conforme o ensino bíblico. A lição deste domingo nos mostrará que Jesus é da descendência de Davi segundo a carne. Ele é apresentado como descendente de Davi, cumprindo profecia messiânica descrita em 2 Samuel 7, 12 e 13, que diz: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa e ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Paulo reforça essa verdade em Romanos 1,3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Essa afirmação destaca a humanidade de Jesus, realçando que ele compartilhou da nossa natureza humana, exceto em pecado, conforme Hebreus 4,15, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veremos ainda que Jesus é declarado Filho de Deus em poder. A divindade de Cristo é reafirmada também em Romanos 1,4, que diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. A ressurreição é o ponto culminante que evidencia a natureza divina de Jesus, confirmando sua missão redentora. Falaremos ainda sobre o hino cristológico, um antigo hino, quando analisaremos Filipenses 2, de 6 a 11, destacando a quinose, ou seja, o esvaziamento de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O termo grego morfê, que significa forma, usada por Paulo no versículo 6, sendo em forma de Deus, indica essência imutável. Portanto, Jesus jamais deixou de ser Deus. Esse texto ilustra a unidade entre as duas naturezas de Cristo que, embora plenamente divino, assumiu a condição humana para salvar a humanidade. No tocante às heresias, examinaremos na segunda parte da lição os movimentos históricos que deturpam o ensino da dupla natureza de Jesus. Um desses movimentos que aprenderemos neste domingo é o nestorianismo. Nestorianismo é a doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo, uma humana e uma divina, em vez de duas naturezas em uma só pessoa. Nestor ou Nestório, como aparece em outras versões, nasceu em Antioquia. Ali tornou-se um pregador popular em sua cidade natal. Em 428, tornou-se bispo, ou como queira, patriarca de Constantinopla. Foi acusado de separar as naturezas de Cristo em duas pessoas distintas. Embora suas ideias tenham gerado controvérsias, a condenação de suas teses no Concílio de Éfeso, em 431, preservou a ortodoxia cristã.
apesar dele mesmo nunca ter ensinado essa posição herética que leva seu nome, em razão de uma combinação de diversos conflitos pessoais e de uma boa dose de política eclesiástica, Nestor foi deposto do seu ofício de bispo e seus ensinos condenados. Não há nas Escrituras a indicação de que a natureza humana de Cristo seja outra pessoa. O nestorianismo foi refutado com base em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa passagem confirma a união inseparável das naturezas divina e humana de Jesus. Outro movimento herético que veremos será o monofisismo. O monofisismo, que negava a natureza humana de Cristo após a encarnação, foi igualmente rejeitado, e a doutrina condenada no Concílio de Calcedônia em 451. Hebreus 2,17 é base que refuta o monofisismo. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. O principal propagador do monofisismo foi Eutico. O Concílio de Calcedônia é um marco na formulação da doutrina cristológica. Ele declarou que Jesus é uma só pessoa com duas naturezas, sem confusão, mudança, divisão ou separação, em conformidade com as Escrituras. Por fim, no último tópico, veremos os riscos das heresias cristológicas na contemporaneidade e como elas persistem sob novas formas. Por exemplo, os monofisistas são grupos modernos, como algumas seitas orientais, e continuam a negar a plena humanidade de Jesus, ignorando textos como 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há ainda resquício do gnosticismo em filosofias modernas que negam a encarnação literal de Cristo. Contra isso, 1 João 4,2 ensina: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Temos ainda a mariolatria, que é, segundo o autor da lição, pastor Ezequias Soares, a elevação de Maria ao status quase divino, mas que em algumas tradições é analisada criticamente, mostrando como isso pode ofuscar o papel único de Jesus como mediador. Ezequias Soares destaca Lucas 1, 46, 47, onde Maria reconhece sua dependência de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Concluiremos a lição ressaltando a centralidade da doutrina da dupla natureza de Jesus para a fé cristã. Essa verdade está firmemente enraizada na Escritura e foi defendida pela Igreja ao longo dos séculos contra erros teológicos. É necessária a compreensão correta de quem Jesus é, pois é vital para a salvação e para a defesa da fé no contexto contemporâneo. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 7ª lição do primeiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica no período em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.